Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Irmãos e irmãs em Cristo, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Hoje rezaremos de modo especial por todos os dizimistas da nossa comunidade. Intenções da Santa Missa, pela saúde de Ivone Santina da Silva Moura, Helena Silva de Souza, Célia Maria de Moura, Andres Alves Santos, José Alves de Moura, Maria José Pereira Alves, Maria de Lourdes Cabral, também rezaremos por uma graça alcançada, Maria de Lourdes Cabral, pelos falecidos, Maria Alves de Souza Aguiar, José Manuel de Souza, Nilton José de Souza, Rinaldo Alves de Souza, Isabel Maria de Jesus, Pedro Joaquim de Souza, Bevenuta Maria da Silva, Benônio Ferreira de Andrade, Noemi Maria dos Santos Silva, falecida, José Vicente Dias, Maria Alves de Souza Aguiar, Severino Pereira da Silva, José Márcio da Silva, Maria Joaquina de Souza, José Pereira Filho, Maria Gomes de Lima, Antônio Gomes de Lima, Emerson João de Souza, João Lourenço de Souza, Erivan Filho de Miranda, Estácio Barbosa Interaminense, Edivaldo Alves, 1 ano de falecimento, Júlio Miguel de Lucena, Severina Maria de Moura, 7 anos, Maria Severina de Lucena, Matilde Maria de Jesus, 40 anos, Gabriel Pereira de Souza, 7 anos, Lúcia Maria de Miranda, Maria José de Arruda, Luiz Cícero Soares, Antônio Luiz Soares, Jorge Ricardo da Silva, Josefa Lúcia da Silva Lima, Neuza Maria de Almeida Assunção, Severino Pereira da Silva, José Márcio da Silva, 36 anos, Alfredo Raimundo de Moura, Santina Maria de Moura, Jovelino Pereira de Moura, Manuel Alfredo de Moura, José Alfredo de Moura, Manuel Pereira do Nascimento, Amaro Maria do Espírito Santo, José Pedro da Silva, Marcionina Maria da Conceição, Severino Pedro da Silva, 12 anos, Marconi Pedro da Silva, Josivaldo Pedro da Silva, José Pedro Filho, pela recuperação de Alex Pedro e Ivone Santina. Irmãos, mergulhados no mistério do amor de Cristo, celebramos este domingo festivo, memória semanal da Páscoa do Senhor. Nesta celebração, Jesus é revelado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloquemos nossa vida, nossas aspirações, nossos sonhos e nossos projetos diante do mistério de Cristo ressuscitado, que nos transforma com sua presença viva. Com alegria, vamos acolher a procissão de entrada com o canto de entrada. Desce a luz do céu, entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Você
Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta Santa Eucaristia, hoje o segundo domingo do tempo comum. E no Evangelho traz para nós uma frase tão bonita que nesta capela já está aqui escrito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje na liturgia, João Batista apresenta quem é este Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. Então coloquemos no altar do Senhor as nossas intenções por cada disimistas desta comunidade, cada um que se faz presente nesta celebração, que consagra o seu dízimo mensalmente. Então coloquemos no altar do Senhor também pelos doentes da nossa comunidade, por todas as pessoas que nos pediram orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. O Senhor Jesus que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Humildemente supliquemos o seu perdão, cantando a penitência. Eu confesso a Deus a voz irmã, quantas vezes eu fui fiel, pensamentos, palavras, atitudes e emoções, com minha boca, caminhas de boa. Senhor, Cristo me piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo me piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa e a voz fez por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. O seu amor grande amor. Senhor, verdade, Cristo me piedade, tem piedade,
Contemplai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, antes da liturgia da palavra, a gente agora vai ler os nomes de todos os aniversariantes dizimistas deste mês de janeiro. Ouçamos. Colocamos no altar do Senhor, desta santa celebração, todos os nossos irmãos e irmãs aniversariantes dizimistas deste mês. Alda Maria Pereira, Amaro Pereira da Silva, Anderson de Souza Santos, Carla Carolina de Souza Moura, Camila Gabriela de Souza Moura, Diana de Oliveira da Silva Andrade, Elijane Maria Lima de Arruda, Elaine Raíssa da Silva Pereira, Flávia Maria de Arruda, Gabriel Henrique Leal de Souza Andrade, Gilvanete Oliveira de Santos, Ginaldo Soares de Souza, Everton Pereira da Silva, Ivone Santina da Silva Moura, Joel Felizmino de Moura, José Silva Oliveira, Josefa Maria da Conceição, Josélia de Almeida Duda Silva, Júlia Santina da Silva, Juliana Soares de Oliveira, Kaique Henrique Ferreira Cabral, Liberaci Severina da Silva, Luciene Pereira de Lima, Maria Célia de Moura, Maria de Fátima Andrade dos Santos, Maria do Socorro Costa da Silva, Maria dos Anjos Souza, Maria José de Lima, Maria José Alves de Souza, Maria Madalena Cardoso Pereira dos Santos, Maria Santina de Moura Marinho, Maria Sueli de Lima Barbosa Silva, Mário Ferreira de Lima, Miguel Rafael Leal de Souza Andrade, Nessi Alves de Andrade, Rafael Leal de Souza Andrade, Ricardo Henrique de Souza Andrade, Severina Irene de Assunção, Severina Maria Pereira, Severina Santina da Conceição, Severino João de Lima, Terezinha Francisca de Souza. A todos os aniversariantes digimistas, que Deus abençoe a cada um com muita saúde e muitos anos de vida. Liturgia da palavra, vocês. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor: Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel como disse a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse: Eis que veio o Senhor, com prazer, faço a vossa vontade. Eu disse:
Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Sostens, a igreja de Deus que está em Corinto, os que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos, que em qualquer lugar que invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles é nosso. Para vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho com alegria. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Eu navegarei no oceano do Espírito e a minha talvez o meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e a minha vontade, ao meu amor. Espírito, Espírito, que és novo fogo, vem como igreja nossa e enche-me no mundo. Espírito, Espírito, que és novo fogo, vem como igreja nossa.
Já estamos no tempo comum, tempo da esperança, aonde com Jesus iremos vivenciar toda a sua vida pública, anunciando o reino do Pai. Uma saudação a todos que nos acompanham pelas redes sociais desta capela. Ministério de Música, equipe de liturgia, coroetes, ministros da Sagrada Comunhão, enfim, povo de Deus. Se a gente prestou atenção a toda a liturgia de hoje, o nosso padroeiro desta comunidade, João Batista, é apresentado no Evangelho, aquele que aponta o Cordeiro de Deus. João, ele não era luz, mas ele veio dar testemunho desta luz, como vimos no tempo do advento. Ele não era luz, mas veio dar testemunho da luz. E quem é a luz? Jesus. Hoje, João, quando batiza Jesus no Rio Jordão, ele vê o Espírito Santo como pomba descer sobre Jesus. Ele aponta o Cordeiro de Deus. E em cada celebração da Santa Eucaristia, nós, o presidente exclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos: eu não sou digno de que tu entres em minha morada, mas dizer uma palavra, serei salvo. É esta salvação pelo qual João aponta. João, que não era o Messias, João, que não é o Salvador, mas é aquele que aponta para o Salvador. E esse se chama Jesus. Ele é a razão do nosso viver, pois sem Jesus não há salvação. E é por isso, meus amados irmãos e irmãs, que na primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, a gente vai ver: farei de ti a luz das nações, para que sejais minhas salvas. A igreja, ela não é a salvação. A igreja, ela aponta, ela é uma seta, ela é um sinal de salvação. Ela nos dirige, ela nos orienta para o Salvador, que é Jesus. E o papel da igreja é a salvação das almas. Como vai dizer o Código de Direito Canônico, no seu último cânone, parágrafo único, 1752, vai nos dizer que a lei suprema da igreja é a salvação das almas. É por isso que Jesus morreu, mas Jesus não permaneceu morto. Jesus ressuscitou e glorioso está, vivo está nos nossos corações. Mas tem tantos corações que ainda não permitiram que Jesus reinasse, que Jesus realmente pudesse reinar na vida, reinar na família, reinar, pois Ele é o Senhor do universo, Ele é o Rei das nações, Ele é o Rei das nossas almas. E devemos, amados irmãos e irmãs, ser servos. Como a gente ouviu nesta leitura, o Senhor me disse: tu és o meu servo de Israel, em quem serei glorificado. Nós devemos ser servos, servos por amor. E o maior de todos os servos foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Ele que é Deus serviu a esta humanidade, quanto mais nós, que somos homens e mulheres frágeis, com os nossos pecados, com os nossos defeitos, mas nós devemos se colocar
à disposição, se colocar diante da graça e do amor de Deus. Eu te farei luz das nações. Não basta seres teu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz destas nações. Nós somos filhos de Deus. Através do nosso santo batismo, nós nos tornamos herdeiros e co-herdeiros. Nós nos tornamos partícipes. Nós nos tornamos filhos e filhas deste Deus que nos ama tanto. É por isso que na segunda leitura da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver claramente. Paulo é chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, deve realmente viver esta paz. Por isso que traz para nós a voz, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que durante todo este ano de 2023 possa reinar a graça e a paz de Deus nos nossos corações. Aonde existe o ódio, aonde existe o rancor, aí não está nem a graça, nem a paz de Deus. Aonde existe a soberba, aonde existe a idolatria, aonde existe a inveja, aonde existe tudo aquilo que não condiz com os ensinamentos de Deus, aí não está a graça e a paz de Deus. Para a graça e a paz de Deus habitar nos nossos corações, é necessário a gente se esforçar para viver o que aqui se pede. Acima de tudo, viver a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Como João Batista, ele soube viver isso. João é aquele que veio antes do Senhor. Ele veio para pregar o batismo de conversão. Ele veio para preparar os caminhos tortuosos de muitos que estavam ali, com os corações feridos, com os corações magoados, com os corações que ainda não souberam, nem tiveram a capacidade de amar o seu Senhor. Hoje não é mais João Batista que deve dar testemunho desta graça, desta paz, deste amor. Hoje somos nós, discípulos missionários, que devemos testemunhar entre Jesus, com as nossas vidas, com as nossas ações, colocar em prática aquilo que Ele nos pede. Não é difícil viver o amor, não é difícil viver aquilo que o Senhor nos pede. Somos nós que complicamos. Nós sabemos muito bem o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente vai à procura do que é errado, porque somos traidores do amor de Deus. E aqui eu cito alguns exemplos. Quando o pai de família ou a mãe estão ali, ambos, orientando seus filhos para o caminho do bem, e muitas vezes os filhos vão à procura de outras veredas, vão à procura de outros caminhos, vivendo umas paixões desordenadas, vivendo no mundo dos vícios, das drogas, do alcoolismo, dos jogos. E assim a gente pode fazer uma lista bem grande. Muitas vezes deixa o certo para viver o errado. Como também dentro de casa, quando você é ali, está no caminho muito bonito no seu matrimônio, mas muitas vezes já está desencantado, desiludido da vida, que deixa a sua mulher dentro de casa e vai à procura de outras mulheres. Isso não é certo. Como também as esposas, que na maioria das vezes vê o homem, seja nas redes sociais, seja lá como for, deixa o seu marido também e começa a desejar outros homens,
Nós sabemos o que é errado, nós sabemos o que é certo, e devemos procurar o que é certo. E o que é certo, Pai, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade de Jesus, observando os mandamentos. Quantas vezes a gente nem se lembra mais nem quantos mandamentos são? Muitas vezes a gente não sabe nem quais são os mandamentos, e por isso muitas vezes nós erramos, nós pecamos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes a gente não ama a Deus acima de tudo? Quantas vezes a gente coloca outras coisas acima de Deus? Muitas vezes até a família, muitas vezes até o filho, muitas vezes o marido, a esposa, muitas vezes até o trabalho, nós colocamos acima de Deus. Então estamos pecando, porque o primeiro mandamento nos diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas vêm por acréscimo. O segundo mandamento da lei de Deus: não levantar falso testemunho, ou melhor dizendo, não tomar seu santo nome em vão, perdão. O segundo mandamento: não tomar seu santo nome em vão. E muitas vezes a gente fala por nada, coloca o nome de Deus em lugares que não deveria. Quantas vezes eu já presenciei, muitas vezes, em mesa de jogos, se colocar o nome de Deus. Quantas vezes também, em alguns bares, muitas vezes, eu escuto quando eu estou passando, lá na casa paroquial, no domingo, meu Deus, do almoço batado, para ter cochilado, não consegue cochilar, com os beijos falando, lá na frente da casa paroquial, tem um boteco, bebendo cachaça, e muitas vezes não sabe nem o que diz, fala o nome de Deus em vão. Muitas vezes a gente fala à toa e não pode, nós estamos pecando. Quantas vezes a gente também pega com o terceiro mandamento da lei de Deus, que é guardar domingos e festas de guarda. Muitas vezes a gente não participa das celebrações do domingo, muitas vezes a gente vai para outros lugares que não é do agrado de Deus. E aqui eu digo a vocês, para saber o que é pecado: se você faltou a missa no domingo ou no sábado, que a liturgia já é a do domingo, porque você foi socorrer uma pessoa que está passando mal. Você faltou a missa porque morreu a sua mãe e você precisa cuidar do corpo da sua mãe. Você faltou a missa porque você passou a noite todinha, a madrugada e o dia no hospital, cuidando do pai ou da mãe ou dos filhos. Se você perdeu a missa por conta dessas coisas, isso não é pecado. Agora, se você perdeu a missa porque foi para uma festa, se você perdeu a missa porque foi para um lazer, se você colocar o lazer acima daquilo que é preceito, isso é pecado. Mas, padre, eu não posso ter o meu momento de lazer? Pode e deve. Todo o ser humano tem a dignidade de ter o seu lazer, mas primeiro, Deus. Ele é por excelência. Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Quantas vezes nós não honramos os nossos pais, nem as nossas mães? Maltratamos. Quantas vezes o pai e a mãe cuidou de você, desde o nascimento até a maioridade, e agora seu pai e sua mãe estão necessitados de você tomar conta dele ou dela, e muitas vezes você pega o seu pai e sua
do seu pai e sua mãe. Não matar. O quinto mandamento. Quantas vezes esse quinto mandamento a gente pensa que nós matamos os nossos irmãos somente com um objeto de metal? Muitas vezes a gente mata o nosso irmão com a nossa língua. Meu Deus, eu já presenciei muitas vezes uma pessoa que falou tão mal daquela pessoa, que diante da comunidade aquela pessoa ficou tão falada, acabou com a dignidade daquela pessoa. Isso é destruir a vida do outro, é mesmo que matar. Quantas vezes também eu já presenciei uma pessoa que está no hospital, lá lutando pela vida, nem morreu, mas a notícia aqui já chegou que morreu, né? Foi do mesmo jeito que o senhor não. Meu Deus, estava lá a notícia que o senhor tinha morrido, o senhor estava no hospital ainda, vivo, depois morreu. Sexto mandamento da lei de Deus: não pecar contra a castidade. E muitas vezes a gente pensa que só pecar contra a castidade é quem é solteiro, aí é que você se engana. Os casados pecam mais do que os solteiros contra o pecado contra a castidade. Tudo que você fizer sozinho na questão da sexualidade com sua mulher, se você cometer alguma coisa sozinho, você está em pecado. Você prometeu fidelidade e respeito diante do altar, diante dos sacerdotes, diante da comunidade. Vocês, quando se casaram, vocês se tornaram uma só carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Tudo que fazer na questão da sexualidade tem que fazer os dois. Se fizer um só, é pecado. E muitas vezes a gente comete coisas que a gente nem sabe e deve procurar realmente viver aquilo que pede o Senhor. Sétimo mandamento: não furtar. Oitavo mandamento: não pecar, não levantar falso testemunho. Muitas vezes é o que a gente mais peca. Hoje, pela manhã, eu estava falando com o seminarista Ricardo. Eu disse: olha, Ricardo, vamos refletir um pouco esse mandamento. Quantas vezes o pobre termina o almoço, descansa ali um pouquinho, quando dá 2 horas da tarde, entre aspas, que não são todos, senta na calçada de casa, passa a tarde todinha. Chega com mate, chega outro, passa a tarde todinho. Conversa vai, conversa vem. Conversa vai, conversa vem. Muitas vezes eu falo da vida do povo. Já ouvi uma expressão: ah, padre, eu sou assim para falar da vida de todo mundo, e todo mundo para falar da vida. Pense como está certo, né? Um rico, aquelas madames muito finas, para falar da vida dos outros, convida as amigas, aí vai tomar um chá à tarde, chá de biscoito, para falar da vida dos outros também. Isso quando fala do trabalho, isso quando fala quando encontra a amiga no meio da rua. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas, meus amados irmãos. O que é pecado? A gente tem que ter cuidado, porque na maioria das vezes, quando a gente vai se confessar, a gente tem que saber o que é pecado. Mas, padre, eu fui negligente na oração. O que é negligência na oração? Quantas vezes a gente reza as orações diárias, as orações dadas pela igreja? Todas as orações a gente reza na igreja, mas muitas vezes naquele dia eu não pude rezar. Prestar bem atenção, que não é simplesmente as orações da igreja, não. É necessário? São. Mas a minha intimidade para Deus, será que eu estou conversando com Deus? Será que na minha intimidade profunda, quando vai dizer o Evangelho,
querem falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e conversa com Ele. Ele que está oculto e tudo vê, Ele que dará a recompensa. Muitas vezes a gente reza tanto e não sabe como reza. Muitas vezes a gente faz tanta coisa, tanto alarido dentro da igreja e não sabe o essencial. E o que é o essencial, Padre? Jesus. Porque você pode rezar tudo. Se você não abrir o coração para Jesus, não adiantou nem nada. E a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Nono mandamento: não desejar o mulher do próximo. Aqui cabe também para as mulheres: não desejar o marido da próxima. Não precisa nem explicar isso aí, né? Todo mundo sabe. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Eita, é muita gente que cobiça, tem um olho grande nas coisas dos outros. Presenciei uma vez, para terminar, uma pessoa dizendo assim: fulana, tu viste Beltrana? Comprou um sofá L, vermelho para a casa dela. E nem trabalha isso. E comprou. Eu trabalho feito uma condenada e não tive ainda condições de comprar um sofá daqui. Eu queria tanto. Isso é cobiçar as coisas a Deus. E se continuar desse jeito, vai morrer, vai trabalhar e não vai conseguir. Porque Deus não ajuda esse tipo de gente. Deus não ajuda esse tipo de gente. Se esforce, trabalhe, regace as mangas, peça a Deus que Deus ajuda. Agora não está olhando as coisas dos outros. Vai para frente, não. E a gente tem que ter cuidado. Esses mandamentos da lei é para a gente observar, é para a gente a cada dia refletir. E Jesus dá um novo mandamento. Esse mandamento, se a gente cumprir, resume todos os 10. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quem ama, honra pai e mãe. Quem ama, não mata. Quem ama, não pega como cachorrada. Quem ama, não furta. Quem ama, não levanta falso testemunho. Quem ama, não deseja a mulher do próximo. Quem ama, não cobiça as coisas alheias. Porque quem ama está possuído como verdadeiro amor. E este amor se chama Jesus Cristo, nosso Senhor, que na liturgia de hoje foi apontado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele a razão do nosso viver. Sem Ele não há salvação. Portanto, abramos o nosso coração para viver o que nos pede aqui nesta liturgia. Jesus é a razão do nosso viver. Sem Ele não vamos a lugar nenhum. Com Ele, todos nós triunfaremos na Jerusalém celeste, que é o céu, que é a nossa casa, que é a nossa morada. Que Deus possa cada dia nos abençoar e santificar todas as coisas. Deus abençoe hoje e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido elevemos a Deus as nossas preces e no final de cada prece responderemos: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Derramai sobre a vossa igreja a graça do vosso Espírito, para que ela se empenhe sempre no anúncio do Evangelho. Nós os pedimos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Renovai a esperança do vosso povo, para que em meio a tantas dificuldades e provações,
jamais perca a fé e a capacidade de amar, nós nos pedimos. Fazei com que sejamos autênticas testemunhas de Cristo, vosso Filho, que sempre nos dá força e nos aponta o caminho, nós nos pedimos. Por todos os nossos dizimistas, por todos os dizimistas de nossa comunidade, para que com a graça de Deus continuem fiéis na partilha do seu dízimo, nós os pedimos. Concluamos as nossas preces com a oração do dizimista. Recebei, Senhor, nosso dízimo. Não é uma simples contribuição, porque não precisamos. Não é um resto que me sobra que vos ofereço. Essa é a importância da presença. Nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade. Sentados, façamos o nosso ofertório. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Será o Senhor conduz a nós esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício,
torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro. De dia e de noite agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. É o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça desta coisa que fez naquela ceia de cadeia. Por isso aqui estamos reunidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco com Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se unem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus teve o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que estiver nesse fim, se renova de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta, e se fica esperando a sua volta. Recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebemos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una no socorro. Nós temos um só povo em seu amor. O Espírito nos una no socorro. Protegei vossa igreja, amiga minha, nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser firme na fé e na caridade,
e a Francisco de Assis, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida são derramar Cristo e seus irmãos. Esperamos a todos que chamastes para uma vida da vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que Deus me orar, mas dizer uma só palavra e se salvar. Venezia,
Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso Espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor, os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é
nossa comunidade está se preparando para a 9ª festa em honra ao glorioso marco de São Sebastião, de 17 a 20 de janeiro de 2023. Tema: Ano Vocacional. Lema: Vocação, Graça e Missão. Patronos da festa: Nau e Valdo Nelson Machante. Padrinhos da bandeira: Nelson Severino de Andrade e Maria de Lourdes de Oliveira Andrade. Homenagem especial ao Papa Francisco, Dom Francisco, aos reverendíssimos padres Jailson Canduto e padre Alexandre Rufino. A primeira noite do trido, em preparação, será no dia 17, na terça-feira, às 18h30, procissão da bandeira, saindo da residência dos padrinhos até a capela de Nossa Senhora da Conceição. Às 19h, celebração eucarística presidida pelo padre Jailson Canduto. A liturgia será por conta do grupo de oração Herdeiros de Deus. Os animadores serão o coral infantil Imaculada Conceição do Azevedo. Segunda-feira haverá uma missa por uma graça alcançada em favor de Naldo e seu Manuel Rubino, às 19h, na capela Nossa Senhora da Conceição. Durante o trido de São Sebastião, também vai haver a barraquinha de lanche em prol da construção da nossa casa paroquial. Vamos agora ao sorteio dos aniversariantes dizimistas. Para Alexandre, digam o número de 19. Júlia Santina da Silva. Está aí, Júlia? Algum parente, próximo, vizinho? Bem, nome. Mais um número, padre? 31. Maria Santina de Moura Marinho. Muito bem, Maria. Parabéns, Maria. Quantos anos? 52. É até 42. É do 1 ao 42. 42. Terezinha Francisco de Souza, minha mãe. É só que os aniversários não tem. Cada vez muito bem. Pela dinâmica. Gente, chegou janeiro. 14 de janeiro. Vocês estão lembrados do que vocês prometeram no dia 4 de dezembro? Sim ou não? Sim ou não? Muito bem. O mês de janeiro, aquele valor que aumentou no salário, é dedicado a quem? Vocês prometeram, não foi ao Paulo, não. Foi a quem? A Jesus. Esse dinheiro vai ser ajudado para as portas da casa paroquial. A porta e janela, porque tem porta e janela nessa casa. Está quase 10 mil, é tudo. Mais de 10 mil. Então, foi dito lá, no mês passado, a gente fez esse compromisso com Deus, que o valor que subisse, a gente ia dar. Só é o mês de janeiro. Não foi assim? Foi ou não? Alguém já recebeu? É no final do mês, né? Se não me foge a memória, parece que aumentou R$108. Então, pronto, esse dinheiro aí
consagrado a quem? A Jesus, para a reconstrução da casa paroquial. Muito bem, vocês estão lembrados? Graças a Deus. Obrigado, pastor, pelo empenho, pela dedicação, a todos que nos acompanharam pelas redes sociais. Ao nosso irmão, eu esqueci direto, Manuel e Luan. Olha aí, uma salva de palmas. No decado da casa paroquial ficou em torno de 58 mil. Não é isso, dona Isabel? 58 mil, o decado da casa paroquial. Mas isso daí a gente está, o padre já pediu uma pessoa, essa pessoa disse sim, e essa pessoa está trabalhando para nos ajudar com o decado. Vamos rezar para essa pessoa lá de 58 mil, não é não? Não é nós, tá? Conseguiu 58 mil. Não vou dizer quem é, depois eu direi, tá certo assim? Porque naquela missa também, dia 4 de dezembro, quando eu falei, pedindo essa ajuda, não sei o quê, depois falaram mal desse padre nas redes sociais. Gente está aqui, e o padre sabe quem foi, né? Mas sabe quantas vezes eu ligo para isso? Pode falar o quanto quiser, só se joga pedra em árvore que dá fruto, né? Eu não vi ainda ninguém jogando uma pedra no pé de manga sem ter manga, só folha, né? Falaram mal desse padre nas redes sociais, como é que o tempo lá de vento é um tempo de recolhimento, é um tempo disso, que está com tantos olhos, mas o padre sabe, porque era do partido contra. Eu nunca gostei de política por conta disso. Nunca gostei, eu nunca gostei. Meu tio foi candidato a vereador, graças a Deus que ele perdeu, quase que ganhava a primeira vez, ficou como suplente, graças a Deus que não ganhou. Chegou para mim, meu sobrinho, presta foto na igreja, para mim nunca eu peço foto para ninguém. Não gosto disso por conta da cerimônia, mas o pavês é de Adriano. Então eu, como padre, quando se tem qualquer autoridade na Assembleia, o dever do padre é saudar a autoridade. Quando o bispo vem também, não saúda também. É do mesmo jeito quando a gente vai fazer lá, quando a gente chega na prefeitura para pedir alguma coisa, a gente também é saudado. Que o padre é uma autoridade eclesiástica também. Então, quando se tem essas autoridades, é dever de saudar. Agora, quem é do partido A, do partido B, não interessa. Agora, uma coisa que eu peço: quando quiser falar mal desse padre, venha aqui e fale. Não fale nas redes sociais, não. Seja homem, viu? Muito bem, seja homem e fale. Esse é o recado do Padre, o recado do coração. Amém? Amém. Pede para receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. A bênção do Deus que é rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E a alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite.